Naquela noite, ouvi meu nome sendo sussurrado dentro da minha própria casa, e eu estava sozinho. Quando abri a porta do escritório, percebi que minha vida inteira tinha sido planejada sem mim. Eu sempre fui chamado de paranoico, e durante muito tempo aceitei esse rótulo como quem aceita uma sentença leve, quase carinhosa, porque vinha principalmente da minha esposa, dita com riso fácil, mão quente no meu braço e aquela frase que virou trilha sonora da minha vida. Você exagera. E eu acreditava porque amar alguém faz a gente duvidar até do próprio instinto. E porque crescer no Brasil me ensinou que desconfiar demais é coisa de gente amarga. Então eu respirava fundo. Engolia seco e seguia. Mesmo quando pequenos detalhes começavam a se acumular como poeira que ninguém limpa, o celular dela sempre virado para baixo, conversas interrompidas quando eu entrava no quarto, mudanças súbitas de humor quando eu mencionava dinheiro ou família, e eu me dizia que era estresse, que era vida, que casamento assim mesmo. Até o dia em que tudo começou a ruir de um jeito tão silencioso quanto definitivo, numa tarde comum, dessas em que o céu de São Paulo fica cinza sem avisar. Quando fui buscar um documento no carro dela porque o meu estava na oficina, abri o porta-luvas e no meio de recibos e um perfume barato, encontrei um envelope pardo amassado, com meu nome completo impresso em letras frias, e naquele segundo senti algo que não era medo nem raiva, mas um vazio estranho, como se o chão tivesse cedido 1 centímetro sob meus pés. E quando li que se tratava de uma notificação judicial, um processo civil envolvendo um terreno no interior de Minas, herdado do meu pai depois da morte dele, o único bem que representava não só dinheiro, mas memória, suor e a promessa de que eu não terminaria a vida sem nada, minhas mãos começaram a tremer, porque eu não reconhecia aquele número de processo, não lembrava de nenhuma disputa, de nenhuma venda, de nenhum acordo, e mais assustador ainda era o fato de eu não ter sido notificado oficialmente. O que só fazia sentido se alguém tivesse feito questão de esconder aquilo de mim, e quando cheguei em casa naquela noite, tentei agir normalmente, observei cada gesto dela, cada palavra, cada respiração, como se eu estivesse vendo uma estranha usando o corpo da mulher que eu amava, e ao mostrar o envelope, esperando uma reação de surpresa ou indignação, recebi um sorriso curto, ensaiado, quase entediado, seguido da frase que mudaria tudo. Amor, você está exagerando. Isso é coisa de advogado, coisa chata, depois a gente vê, e naquele instante algo dentro de mim se partiu, porque não foi o conteúdo da resposta que doeu, mas a facilidade com que ela descartou algo tão grave, como se estivesse falando de uma conta atrasada ou de uma propaganda indesejada, e naquela mesma noite, enquanto ela dormia ao meu lado com a tranquilidade de quem não teme nada, levantei em silêncio e fui até o escritório. Abri a gaveta onde guardava meus documentos e percebi que não estavam mais na ordem que eu deixara. Algumas pastas tinham sido mexidas, outras copiadas, e quando tentei acessar meu e-mail, minha senha não funcionou, depois o aplicativo do banco, depois o cadastro do GovBR, tudo bloqueado, tudo alterado, e o suor frio começou a escorrer pelas minhas costas porque não era mais coincidência, era método, e o pânico aumentou quando, no dia seguinte, liguei para meu irmão pedindo ajuda e senti uma frieza estranha do outro lado da linha, respostas vagas, conselhos para eu descansar a cabeça, perguntas sobre se eu estava me sentindo bem, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir, e quando percebi que minha cunhada também estava em chamada, sem eu ter pedido, entendi que aquela conversa tinha sido combinada, que havia uma narrativa circulando sobre mim, uma versão em que eu era instável, confuso, possivelmente perigoso, e que eu estava sendo cuidadosamente afastado de qualquer apoio enquanto continuava a viver dentro da mesma casa que agora parecia um cenário montado para me sufocar, e eu comecei a revisar mentalmente cada conversa dos últimos meses, cada comentário aparentemente inocente da minha esposa sobre minha ansiedade, cada sugestão de que eu procurasse ajuda, cada vez que ela se ofereceu para resolver burocracias por mim, e a ficha caiu com violência, porque não era só um processo escondido ou documentos copiados, era um cerco, um isolamento progressivo, uma estratégia construída com paciência e precisão, usando amor como arma e confiança como algema, e eu me vi preso numa história que eu não tinha escolhido contar, mas que agora precisava entender para sobreviver, porque naquele momento, sentado sozinho no escuro do escritório, ouvindo o barulho distante dos carros na avenida e o som tranquilo da respiração dela no quarto, eu finalmente aceitei a verdade que passei a vida evitando. Eu não estava exagerando, eu estava atrasado, e se não agisse rápido, perderia não só um terreno ou algum dinheiro, mas meu nome, minha sanidade e tudo o que ainda acreditava ser meu. Comecei a investigar sozinho, como quem anda descalço sobre cacos de vidro tentando não fazer barulho, porque naquele ponto eu já sabia que qualquer movimento em falso poderia ser usado contra mim, então passei a acordar antes do amanhecer, fingindo rotina, café forte, celular no silencioso, e mergulhava em buscas que eu nunca imaginei fazer, aprendendo na marrã a ler processos, consultar CNPJ, vasculhar diários oficiais e extratos públicos, e foi numa dessas madrugadas que encontrei o primeiro golpe real no estômago,
quando percebi que existia uma empresa aberta havia quase um ano no nome da mãe da minha esposa, uma senhora simples que mal sabia usar o WhatsApp, quanto mais administrar o negócio, e ao abrir os documentos vi uma procuração com a minha assinatura reconhecida em cartório. Uma assinatura que era parecida demais para ser coincidência e diferente demais para ser minha. E naquele instante senti uma mistura de náusea e ódio porque aquela falsificação não era apenas crime. Era uma declaração de guerra silenciosa, já que a empresa tinha movimentações altas, empréstimos bancários, contratos estranhos e, para piorar, ligações indiretas com obras superfaturadas no bairro, algo que envolvia um vereador conhecido por todo mundo, daqueles que aparecem em festa de igreja e inauguração de praça, mas que todo mundo sussurra que mexe com coisa errada. E quanto mais eu puxava os fios, mais a teia crescia, porque percebi que aquele processo sobre o terreno não era isolado. Fazia parte de um plano maior para me responsabilizar por dívidas que eu nunca fiz, usar meus bens como garantia e, no final, me deixar quebrado, desacreditado e dependente. E o mais cruel de tudo era saber que enquanto eu juntava essas peças com o coração acelerado, eu ainda dividia a mesa do jantar com a pessoa que arquitetava tudo, ouvindo ela reclamar do preço do arroz, da corrupção do país, da injustiça da vida, como se não estivesse ativamente destruindo a minha, e quando decidi procurar minha família, acreditando ingenuamente que o sangue falaria mais alto, levei o segundo golpe, porque ao sentar na sala da casa da minha mãe e começar a explicar, vi nos olhos deles algo que não era preocupação, era desconfiança, frases atravessadas, olhares trocados, até que meu irmão, com a voz treinada para parecer calma, me disse que talvez eu estivesse levando as coisas longe demais, que minha esposa tinha comentado que eu andava obsessivo, dormindo mal, falando coisas desconexas, e, naquele momento senti uma raiva surda subir pelo peito, porque percebi que ela não só tinha me traído juridicamente, mas também emocionalmente, construindo uma imagem minha como alguém instável, perigoso, incapaz de gerir a própria vida, e quando tentei mostrar documentos, prints, provas iniciais, ouvi que aquilo poderia ser fruto da minha cabeça, que eu precisava cuidar da saúde mental. E essa frase, dita com falsa preocupação, foi uma das mais violentas que já ouvi, porque entendi que estavam preparando o terreno para me tirar a voz, me silenciar com laudos, com relatórios, com rótulos, e saí daquela casa com a certeza de que eu estava sozinho, completamente sozinho, cercado por pessoas que acreditavam mais na mulher com quem eu dormia do que em mim, e a solidão é um lugar perigoso quando você começa a duvidar até da própria memória. Então eu passei a registrar tudo, anotar datas, gravar conversas, salvar cópias em nuvem com senhas novas, porque percebi que minha palavra já não valia nada naquele jogo, só provas frias teriam peso, e enquanto isso minha esposa mudava, ficava mais doce em alguns dias, mais distante em outros, como quem testa estratégias, me perguntava se eu não queria vender o terreno para evitar dor de cabeça, sugeria que eu deixasse ela resolver questões financeiras, sempre com aquele tom de quem está ajudando. E cada frase dela agora soava como uma ameaça disfarçada, porque eu sabia demais, mas ainda não tinha força suficiente para agir, e o pior veio quando recebi uma ligação do banco cobrando uma dívida que eu nunca fiz, usando meu CPF, e ao desligar o telefone percebi que não se tratava apenas de perder bens, mas de ser esmagado por um sistema que, uma vez acionado, não pergunta se você é inocente, apenas executa, e naquela noite, deitado ao lado dela, olhando para o teto, com o som distante de uma televisão ligada na casa do vizinho e o peso de tudo que eu tinha descoberto martelando na cabeça, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, a de parar de tentar convencer quem já tinha sido convencido contra mim, e começar a jogar o jogo deles, fingir cansaço, fingir confusão, fingir que eu estava cedendo, enquanto por dentro eu reunia cada prova, cada detalhe, cada passo em falso deles, porque naquele momento eu entendi que não estava mais investigando uma traição, eu estava lutando pela minha identidade, pela minha liberdade e pela chance de não ser apagado da própria história, e essa consciência não me trouxe alívio, trouxe medo, um medo cru, paralisante, mas também algo novo, uma frieza que eu nunca tinha sentido antes, a certeza de que, se eu quisesse sobreviver, precisaria ser mais paciente, mais silencioso e mais implacável do que todos eles juntos. A virada real começou no dia mais banal possível, daqueles em que nada deveria acontecer, quando eu estava entrando no elevador do prédio com a cabeça baixa, pensando em como manter a farsa de homem cansado e confuso que eu vinha encenando havia semanas, e foi então que senti uma mão firme segurar meu braço, um gesto rápido, quase desesperado. E ao levantar os olhos reconheci a vizinha do 7º andar, uma mulher que sempre esteve ali, mas que ninguém nunca enxergou de verdade, dessas que passam caladas pelo corredor, recolhem a correspondência cedo e evitam qualquer conversa, e foi justamente ela quem se inclinou para perto do meu ouvido e sussurrou, com a voz trêmula, que precisava falar comigo, que não era segura ali, e quando o elevador parou no térreo, ela saiu rápido,
me puxando junto como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E só quando já estávamos na calçada, misturados ao barulho do trânsito e das pessoas, ela disse a frase que fez meu estômago afundar. Ela tinha visto minha esposa entrando no nosso apartamento com um homem de terno e pasta, alguém que não era amigo, não era parente, e que parecia muito mais interessado em documentos do que em qualquer outra coisa, e o pior não foi isso, foi quando ela completou dizendo que aquela não tinha sido a primeira vez, que já tinha visto os dois juntos em horários estranhos, sempre quando eu não estava, e que tinha ficado calada porque não queria se meter, mas que agora, depois de ouvir comentários estranhos do síndico sobre mim, achou que eu precisava saber, e naquele momento senti o chão se mover de novo, porque todas as peças começaram a se alinhar com uma clareza assustadora, e no mesmo dia decidi ir até a sala do condomínio para pedir acesso às câmeras, fingindo curiosidade, inventando uma história qualquer sobre um objeto desaparecido. Mas o que encontrei ali foi mais perturbador do que qualquer imagem, porque vários trechos de gravações simplesmente não existiam, horários inteiros apagados, dias específicos com falhas suspeitas, e quando questionei o síndico, recebi respostas evasivas, técnicas demais, ensaiadas demais, e bastou um pouco mais de insistência para perceber que ele estava nervoso, suando, evitando meu olhar, e ao sair dali tive a certeza de que ele não era apenas incompetente, ele estava comprado, e a confirmação veio dias depois, quando uma assembleia extraordinária foi convocada para discutir questões de convivência, e meu nome apareceu de forma indireta, comentários sobre comportamento instável, reclamações vagas sobre barulhos inexistentes, relatos exagerados de discussões que nunca aconteceram, tudo cuidadosamente construído para criar um histórico, uma trilha de papel que justificasse algo muito mais grave no futuro, e foi aí que o medo deixou de ser abstrato, porque eu entendi que não se tratava mais de dinheiro, de bens ou de reputação, tratava-se da minha liberdade, da possibilidade real de me declararem incapaz, de me interditarem judicialmente com base em relatos falsos, laudos encomendados e testemunhas compradas, e essa percepção me tirou o ar por noites seguidas, porque percebi que, se eles conseguissem isso, eu não teria mais voz, não poderia contestar nada, seria um adulto tratado como criança, um problema a ser administrado, e naquela fase sombria, em que eu mal reconhecia meu próprio reflexo no espelho, tomei a decisão mais inesperada de todas, a de procurar um defensor público, não por falta de dinheiro, mas porque eu precisava de alguém que não estivesse conectado a ninguém do meu círculo, alguém fora daquele ecossistema contaminado, e ao sentar naquela sala simples, com paredes descascadas e pilhas de processos, senti pela primeira vez que alguém me ouvia sem julgar, e eu entreguei tudo, cada documento, cada gravação, cada suspeita, cada medo, e fui orientado a fazer algo que ia contra todos os meus instintos, continuar fingindo fraqueza, deixar que eles acreditassem que o plano estava funcionando, enquanto eu gravava conversas, documentava abordagens, anotava datas e horários, e voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha, porque pela primeira vez em meses eu tinha um plano, e passei a observar minha esposa como quem estuda um inimigo silencioso, percebendo como ela mudava o tom de voz quando falava ao telefone, como evitava certos assuntos perto de mim e exagerava outros, como reforçava a imagem de esposa preocupada diante de terceiros, sempre comentando o quanto eu andava abalado, sensível, confuso, e cada frase dessas, que antes me machucaria, agora virava prova, e eu deixava, concordava, abaixava a cabeça, porque quanto mais confortável ela se sentia, mais descuidada ficava, e foi assim que gravei conversas comprometedoras, captei menções diretas ao advogado misterioso, ouvi planos sobre o momento certo de resolver minha situação, e mesmo com o coração acelerado e o medo constante de ser descoberto, eu seguia, porque já não tinha escolha, e a confirmação final de que eu estava certo veio quando recebi, por acaso, um e-mail encaminhado para mim por erro, uma troca de mensagens entre o síndico e um número salvo apenas como doutor, discutindo datas, relatórios e a necessidade de agilizar o processo antes que ele desconfie demais, e ao ler aquilo minhas mãos gelaram, mas minha mente ficou estranhamente clara, porque naquele instante eu soube que eles tinham ido longe demais, que tinham deixado rastros demais, e que cada passo deles agora cavava a própria queda, e mesmo com o perigo rondando cada cômodo da casa, mesmo dormindo mal, mesmo sentindo o peso de estar cercado por pessoas que queriam me apagar, eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Uma determinação fria, silenciosa, quase assustadora, porque eu entendi que aquela não era apenas a história de uma traição conjugal ou de um golpe financeiro, era a história de alguém que tentou me transformar em nada, e eu já não estava disposto a permitir. Mesmo que para isso eu tivesse que descer até o fundo do jogo deles e esperar, imóvel, o momento exato de virar a mesa. O dia da audiência chegou pesado, com aquele silêncio espesso que antecede um desastre, e eu atravessei o fórum como quem entra num velório onde o morto ainda respira, sentindo cada passo ecoar no peito enquanto o cheiro de café velho e papel acumulado me lembrava que ali decisões eram tomadas sem emoção,
apenas com provas, e era exatamente isso que eu tinha. Mesmo que ninguém ali soubesse ainda, porque quando entrei na sala vi minha esposa sentada do outro lado, postura ereta, roupa escolhida. Com cuidado para parecer frágil e respeitável, os olhos firmes de quem acredita que venceu antes mesmo de começar, e logo atrás dela minha família, em silêncio constrangido, evitando meu olhar como se eu fosse uma lembrança incômoda, e naquele instante precisei reunir tudo o que tinha para manter a máscara que vinha usando há meses, ombros caídos, olhar cansado, respostas curtas. Porque qualquer sinal de segurança poderia denunciar que eu não era mais a vítima desorientada que eles haviam desenhado. E quando o juiz entrou e começou a analisar os documentos apresentados pela defesa dela, laudos psicológicos frios, relatórios de condomínio, declarações de terceiros cuidadosamente selecionados, senti um nó apertar na garganta, porque mesmo sabendo da farsa, ver aquilo ganhar forma oficial era sufocante. Cada palavra parecia empurrar meu nome mais fundo numa lama que não era minha, e houve um momento específico em que o juiz franziu a testa ao ler um trecho sobre minha suposta incapacidade de gerir meus próprios bens, e eu percebi minha mãe baixar a cabeça, como se aquilo confirmasse algo que ela já vinha aceitando em silêncio, e por alguns segundos o medo primal me atravessou, a possibilidade real de tudo dar errado, de o sistema engolir minhas provas e me cuspir como mais um caso arquivado, e foi exatamente nesse ponto, quando a sala parecia inclinada contra mim, que o defensor público se levantou calmamente e pediu a palavra, e a mudança no ar foi quase física. Porque ele não começou com emoção, nem com indignação, começou com datas, horários, nomes, uma linha do tempo precisa que desmontava, peça por peça, a narrativa construída contra mim, e quando os primeiros áudios ecoaram na sala, a voz da minha esposa, clara, calculada, falando sobre resolver minha situação e antecipar a interdição antes que eu acordasse. Senti um arrepio percorrer a sala inteira, o juiz se inclinou para a frente, os advogados se remexeram, e eu permaneci imóvel, por quê? Aquele era o momento que eu tinha preparado em silêncio por tanto tempo, e então vieram os e-mails, impressos, autenticados, trocas diretas entre ela, o síndico e o advogado misterioso, discutindo relatórios falsos, câmeras apagadas, assembleias manipuladas, e cada nova prova era como um golpe seco, porque não deixava espaço para interpretação, só para constatação. E quando o defensor apresentou os contratos adulterados da empresa aberta com a procuração falsa, comparando assinaturas, exibindo o reconhecimento de cartório irregular, o nome do vereador surgiu pela primeira vez na sala, e foi ali que tudo mudou de verdade, porque o juiz interrompeu a audiência, pediu silêncio e solicitou a presença de um servidor para verificar imediatamente aquelas informações, e o tempo pareceu esticar, segundos virando minutos enquanto minha esposa começava a perder a rigidez do corpo, os dedos tremendo levemente, o olhar buscando apoio em alguém que já não estava ali, e quando o juiz retornou com a confirmação preliminar de indícios graves de fraude processual, falsificação de documentos e associação para lesar patrimônio, eu vi o rosto dela se desfazer pela primeira vez, não em lágrimas, mas num vazio absoluto, como se a ficha tivesse caído tarde demais, e o golpe final veio quando o juiz, com a voz firme, determinou a prisão preventiva do advogado dela por tentativa de obstrução da justiça, citando risco concreto à integridade jurídica e psicológica da parte contrária, e naquele momento a sala explodiu em murmúrios, minha família finalmente olhou para mim, o síndico empalideceu, e eu senti algo que não era alegria, nem vingança, mas um alívio brutal, como se eu pudesse respirar depois de meses submerso, e mesmo assim mantive a postura, porque aquela guerra ainda não tinha terminado, e quando a audiência foi suspensa para novas diligências, eu me levantei devagar. Cruzei o olhar da mulher que um dia amei e vi ali não a vilã caricata, mas alguém que apostou tudo na certeza de que eu jamais teria coragem, lucidez ou apoio para reagir, e foi ali, naquele corredor frio do fórum, com pessoas passando apressadas sem saber que uma vida tinha acabado de mudar, que eu entendi a dimensão do que tinha acontecido, porque eu não tinha apenas escapado de um golpe, eu tinha virado a mesa de um sistema inteiro montado para me apagar, e enquanto assinava documentos, ouvia orientações e sentia o peso do cansaço finalmente me alcançar, uma certeza se firmou dentro de mim com uma clareza quase dolorosa. Eles tinham subestimado a coisa mais perigosa de todas, a paciência silenciosa de alguém que foi levado ao limite e decidiu não desaparecer. Eu ganhei, mas a palavra vitória nunca mais voltou a soar limpa dentro de mim, porque quando tudo terminou de fato, não no instante cinematográfico da audiência, mas nos meses longos e silenciosos que vieram depois, eu entendi que vencer também pode significar aprender a conviver com escombros, e os meus estavam por toda parte. Começando pelo dia em que assinei os últimos papéis no fórum e saí para a rua sentindo a chuva grossa cair no rosto como se quisesse me acordar de um sonho ruim. Sabendo que legalmente eu tinha recuperado meus bens, meu nome e minha autonomia, mas emocionalmente eu estava deixando para trás uma versão de mim que nunca mais existiria, porque ver minha esposa responder criminalmente, acompanhar as investigações avançarem, descobrir a extensão real do esquema,
com contas bloqueadas, sigilos quebrados e pessoas que antes se julgavam intocáveis tentando negociar silêncio, não trouxe a satisfação que eu imaginei em noites de raiva, trouxe apenas um cansaço profundo, como se meu corpo finalmente entendesse que a guerra tinha acabado, e junto com ela tinha ido embora qualquer ilusão de que justiça repara tudo, porque enquanto eu reconstruía minha vida, minha família tentava se reaproximar, pedindo perdão de forma desajeitada, explicando que tinham sido convencidos, manipulados, que só queriam meu bem, e eu escutava de verdade. Mas havia algo irrecuperável ali, uma rachadura invisível que não fecha, porque confiança, quando quebrada nesse nível, não se cola, apenas se aprende a contornar, e eu precisei aceitar que amar também inclui impor distância, que perdoar não significa permitir acesso, e essa foi uma das decisões mais dolorosas que já tomei, porque cresci acreditando que família era porto seguro, e de repente precisei aceitar que, para sobreviver, eu teria que construir meu próprio abrigo, sozinho. E foi nesse processo que me mudei, troquei de bairro, de rotina, de círculo social, comecei a viver em espaços onde ninguém conhecia minha história, onde meu nome não vinha carregado de versões, e no começo o silêncio desses lugares novos era ensurdecedor, porque eu estava acostumado ao barulho do conflito, à vigilância constante, ao medo de cada conversa, e sem isso meu corpo demorou a entender que estava seguro, que ninguém estava tramando nada, que eu podia dormir sem trancar a porta do quarto por dentro. E aos poucos essa paz estranha começou a se transformar em algo real, palpável, como o prazer simples de acordar e não sentir o coração disparar, de abrir o celular sem medo de cobranças inexistentes, de olhar meus documentos e saber que eles estavam exatamente onde deixei, e mesmo assim, havia noites em que tudo voltava, os áudios ecoando na memória, o olhar frio dela no tribunal, a facilidade com que quase me apagaram usando palavras suaves e laudos falsos. E nessas horas eu precisava me lembrar de quem eu tinha me tornado, não por escolha, mas por necessidade, alguém que aprendeu a observar, a esperar, a não reagir por impulso, e principalmente a se ouvir, porque foi ignorando meus próprios alertas que quase perdi tudo, e foi confiando neles que sobrevivi, e quando o processo finalmente transitou em julgado, com condenações, acordos e nomes manchados de forma irreversível, eu não comemorei, apenas respirei fundo, porque aquela história tinha terminado do único jeito possível, com a verdade vindo à tona, não como um ato heróico, mas como consequência da persistência, e naquele dia, caminhando sozinho por uma rua comum, com o sol aparecendo depois de semanas de chuva, eu entendi que ganhar não é esmagar o outro, é continuar existindo apesar de tudo que tentaram fazer para te apagar, é reconstruir a própria identidade depois de alguém tentar escrevê-la por você, é aceitar que algumas dores não cicatrizam, mas também não te matam, apenas te transformam, e hoje, quando olho para trás, não sinto orgulho do que vivi, sinto respeito por não ter desistido, por não ter enlouquecido quando tentaram me convencer de que eu era o problema, e por ter aprendido, da forma mais brutal possível, que a verdade não grita, ela espera, mas quando chega, não pede licença, e eu sigo em frente com essa certeza gravada fundo, sabendo que sobrevivi às pessoas que mais deveriam me proteger, e que se eu conseguir atravessar isso sem desaparecer, nada mais tem o poder de me silenciar novamente.